meu cara. Esses jogos de videogame sempre foram muito divertidos. Mas será que com o passar do tempo, essas simulações vão se tornar tão perfeitas que a gente não vai conseguir diferenciar o que é real e o que é ficção? E se a gente pensar assim, será que por algum momento esses personagens do videogame poderiam ter consciência de que eles fazem parte de uma simulação? E se eu te disser que assim como o personagem do meu videogame está numa simulação, nós também poderíamos estar vivenciando uma simulação? É o que alguns cientistas acreditam que pode estar acontecendo de verdade. Eu sou Marcos Gouveia e você é sempre muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. E a pergunta que eu quero te fazer é, a realidade é real? Para muitos filósofos e cientistas famosos do mundo inteiro, nós podemos estar vivendo numa simulação, fazendo todos os nossos sonhos irem por água abaixo. Será que existem seres superiores brincando com as nossas vidas? Será que tudo que vivemos pode ser uma espécie de reality show assistido por outros seres humanos? Você pode estar vivendo em algo parecido com o cenário do filme Matrix, sendo apenas mais um numa realidade simulada. Grandes cientistas já criaram algumas teorias sobre esse tema e eu vou falar um pouco delas para vocês. Em 2003, o filósofo Nick Bostrom, da Universidade de Oxford, apresentou ao mundo a hipótese da simulação. Para Bostrom, a realidade realmente pode ser uma ilusão e nós não temos consciência disso. Sua teoria diz que a humanidade ou outros seres superiores podem ter chegado ao nível avançado de tecnologia capaz de criar diversos outros universos simulados. Uma das inspirações de Bostrom foi o trabalho de René Descartes, filósofo, físico e matemático francês, que dizia que nós não podemos confiar cegamente em todas as nossas percepções, porque elas podem ser apenas ilusões e enganos criados por algo superior aos humanos. Essa teoria ficou muito famosa em 2016, quando Elon Musk disse que acreditava que podemos estar vivendo numa simulação. Para ele, a grande chance de estarmos numa simulação gigantesca criada por uma inteligência mais avançada. Mas como podemos provar que essa teoria é uma realidade? Se formos parar para pensar, é impossível provar que vivemos numa simulação, até porque qualquer evidência encontrada pode simplesmente ser mais uma simulação. O grande Neil deGrasse Tyson, divulgador, científico, escritor e também astrofísico americano, afirma que as chances dessa teoria serem reais são de 50%. Neil usou como exemplo os chimpanzés, que mesmo tendo 98% do nosso DNA, eles têm uma inteligência diferente das dos humanos. Mas qual é a explicação para tudo isso? Bom, talvez isso e outras coisas inexplicáveis podem fazer parte de uma realidade simulada. Mas existem pessoas que discordam dessa teoria porque ela pode ser real. A física teórica Liza Randall, da Universidade de Harvard, ela acha que a teoria da hipótese da simulação pode ser apenas desculpa para eventos que não aconteceram como planejado. É como se fosse uma maneira de jogar a responsabilidade para a teoria. Mesmo achando que essa teoria não passa de balela, Randall afirma que é praticamente impossível provar que não vivemos numa simulação. Mas e aí? Se os cientistas conseguissem provar que essa teoria é real? Pode acreditar que tem muita gente que ia começar a enlouquecer. Mas será que a entidade que criou a simulação, então seria Deus? Seria esse Deus então um hacker ou um adolescente que fica sentado no seu computador analisando tudo que nós fazemos? Se essa teoria for real, o próprio conceito de Deus que nós temos seria completamente modificado e para sempre. Afinal, os criadores da nossa realidade seriam então os nossos deuses? As possibilidades são várias e muitas delas são assustadoras. Por exemplo, quando nós jogamos videogame, nós somos considerados praticamente o deus dos personagens. E podemos fazer com eles o que quisermos, inclusive decidindo o seu destino. Essa ideia poderia muito bem ser aplicada a nós e à inteligência que criou toda essa simulação, caso essa teoria seja real. E olha só, pode parecer uma viagem que eu vou te falar agora, mas os nossos criadores podem fazer parte de uma simulação superior e assim por diante.
Ou seja, poderíamos estar dentro de uma simulação maior ainda e ainda seguindo quase que infinitamente. E aí vem uma outra pergunta: quem estaria no topo? Qual seria a verdadeira realidade? Quem seria Deus? Haveria um Deus por camada de realidade ou um Deus só para todas elas? Provavelmente nunca teremos respostas concretas para essas perguntas. E como eu disse, é impossível provar que essa teoria é real, mas ao mesmo tempo é impossível provar que ela é falsa. E se eu te falar que mesmo que todas as teorias que a gente citou estejam erradas, ainda assim você não vive na realidade? Os seus 5 sentidos não conseguem transmitir a realidade com precisão. Aliás, estamos muito longe disso. Primeiro você precisa entender que nós possuímos os sentidos da visão, do olfato, do paladar, da audição e do tato para tentarmos compreender a realidade à nossa volta. Os sentidos são insuficientes para compreender com exatidão o que nos cerca. Vamos começar com o paladar. O paladar nos proporciona sentir o gosto das coisas. Nós conseguimos sentir 5 sabores básicos: doce, salgado, amargo, azedo e umami. Os seres humanos utilizam a língua para poderem sentir o gosto. Nela existem as papilas gustativas que vão informar ao seu cérebro se o alimento é doce ou salgado, por exemplo. Mas animais como as minhocas, por exemplo, possuem uma espécie de papila gustativa espalhada em partes pelo corpo. Elas conseguem sentir se algo tem uma certa composição química em várias regiões. Animais como os porquinhos da Índia conseguem sentir muito mais sabores do que nós. As suas papilas gustativas têm o dobro de potência que a nossa e são bem mais complexas. Também vale dizer que o nariz também tem uma parte importante no paladar. O aroma ajuda a melhorar o entendimento do sabor do alimento. Por isso que quando estamos resfriados, nós não sentimos o gosto das coisas direito. Já que estamos falando do nariz, vamos ao olfato. Os cães conseguem sentir o cheiro de formas muito melhores do que nós. E justamente por isso, são utilizados para encontrarem pessoas em desastres ou drogas em veículos ou malas. O tubarão consegue sentir o cheiro de sangue a quilômetros de distância no meio do mar. Nós nem conseguimos respirar debaixo d'água sem aparelhos. Mas o nosso tato fica devendo diante da natureza. Por exemplo, a topeira nariz de estrela, ela tem o tato muito mais desenvolvido que o do ser humano. Só para ter uma noção exata, o tato desse animal é 6 vezes mais apurado que o nosso. Mas vamos falar então um pouquinho sobre audição. A audição. A audição do ser humano também não é das melhores e quanto mais velhos nós ficamos, pior ela fica. O nosso espectro sonoro varia entre aproximadamente 20 Hz e 20 mil Hz. Algo com a frequência maior ou menor não é ouvido por nós. O ultrassom, por exemplo, entra nessa categoria de sons que nós simplesmente não escutamos. Os morcegos e as belugas são os animais que ouvem melhor. Inclusive, os morcegos conseguem se guiar pela ecolocalização, que consiste em emitir um som de altíssima frequência que são refletidos pelos objetos e volta a ele como se fosse um sonar. E por fim, nós temos a visão, que é talvez o mais importante dos 5 sentidos que nós temos. Boa parte das nossas vidas é baseada nesse sentido. Nós dependemos da visão para realizar a maioria das atividades. Algumas delas, como dirigir, realizar cirurgias, fazer a edição de um vídeo como esse, e outras que são impossíveis de serem feitas sem enxergarmos. Mas a nossa visão não consegue captar tudo que acontece ao nosso redor. Mesmo um ser humano saudável, que considera não ter nenhum problema para enxergar, não consegue ver tudo. Para começo de conversa, nós enxergamos uma gama muito pequena de cores. As cores só são enxergadas dentro de um espectro, assim como o som é ouvido. A luz infravermelha, ou a ultravioleta, não é percebida por nós. Além disso, tem um delay de microsegundos entre o que está acontecendo na realidade e o que você está enxergando, já que a luz tem que entrar no seu olho e ser processada pelo seu cérebro. De certa forma, nós só enxergamos o passado e não a realidade. Em contrapartida, os pássaros conseguem sentir o campo magnético da Terra e, por isso, aves migratórias conseguem se deslocar milhares de quilômetros todos os anos sem se perderem. E você?
Já sentiu o campo magnético da Terra? Eu acho que não, né? Como você pode ver, nenhum dos nossos 5 sentidos funciona perfeitamente e ainda nos faltam sentidos como o dos morcegos e dos pássaros. Então, de certa forma, nós podemos dizer que nós vivemos dentro de uma realidade criada pelo nosso próprio cérebro e que o mundo que nós percebemos não corresponde à realidade em que nós acreditamos. Como podemos afirmar que algo é real se os nossos sentidos são incompletos? Não fica angustiado não. Se você faz parte ou não de uma simulação, isso pouco importa, não vai fazer diferença nenhuma. Afinal de contas, pelo contrário, em filmes como Matrix, é impossível sair dela. Então a gente pode dizer que, de certa forma, a simulação é a nossa realidade. Chega aí, Carlos. E terminou? Passou de fase? Passei mais umas 265, mas joga um pouco aí. Cansei. Então que eu... Quero só ver então. Vamos lá, passar de fase. Esse foi o Porquê das Coisas de hoje. Eu te espero no próximo vídeo agora, dá licença, porque a gente vai tentar zerar esse jogo aqui. Cadê? É do lado de lá. Então...